detalhe do mestrado, eu adotei na tese uma divisão cronológica na formulação dos capítulos, mas como os indivíduos enfocados não viveram exatamente as mesmas coisas nos mesmos anos, a começar pelas diferenças de datas de nascimento e de morte, eu temperei essa segmentação cronológica com uma perspectiva temática. Então eu dividi em anos de formação, o encontro em Porto Alegre, o período em que suas trajetórias se afastaram e o reencontro em torno do apoio a Vargas. Além de um capítulo que fugia dessa lógica, no qual eu busquei examinar as ideias socialistas que ambos conheceram, articularam e difundiram. A tese, então, foi defendida em 2002 e publicada 2 anos depois com o título Em Busca da Terra da Promissão, a história de 2 líderes socialistas. Fim da tese. Alívio e expectativa. O que fazer agora? Prossigo na mesma seara? Sim e não. Eu queria continuar fazendo biografias, já que cada vez mais afloravam interessantes discussões teóricas, metodológicas e historiográficas sobre o tema. Além disso, em função de um certo pioneirismo meu em tratar esse gênero entre os historiadores brasileiros, eu acabei sendo considerado, felizmente, uma autoridade no assunto, o que me rendia convites para publicações em bancas e encontros intelectuais e afetivos frutíferos. Mas também me interessava enveredar por outros caminhos. Eu decidi então me voltar a uma personagem bem diferente, a jornalista gaúcha Gilda Marinho, que viveu quase todo o século XX. Eu fico com pena sempre, eu botei ali 1906, que é a data de nascimento dela, mas ela passou a vida inteira tentando ocultar a sua data de nascimento e a sua idade. E eu faço essa maldade com ela, né? De descobrir a data de nascimento. Ela mentiu, inclusive, nos documentos, né? Oficiais. Assim, tem passaportes dela com datas diferentes, né? Mas ela nasceu em 1906 e faleceu em 1984. Então o período já era bem diferente das minhas pesquisas anteriores, né? Ela vive quase todo o século XX. E a cidade de Porto Alegre, né, conserva, pelo menos alguns segmentos geracionais da cidade, conservam dessa mulher uma imagem folclórica e quase caricatural. A da mulher meio louca, festeira, exagerada, superlativa, que frequentava todas as festas, fumava em público e bebia muito, quando isso era mal visto para as mulheres, e namorava sem pudores. Aqui vocês têm uma foto dela, mocinha, né? Ela está aqui trabalhando na sala dela, no escritório dela, na livraria do Globo, e depois já ela com bem mais idade, posando, né, na sua cama. Valendo-me de uma expressão do senso comum, e que volta e meia brotava nas entrevistas que eu realizava sobre ela, tratava-se de uma mulher à frente do seu tempo. Historiadores ficam com razão incomodados com essa forma de pensar. Afinal, para nós, só existem indivíduos no seu tempo, que agem e atuam conforme as possibilidades e os limites de sua época. Eu tentei então pensar Gilda a partir dos contextos nos quais ela viveu e que construíram, inclusive, a sua singularidade. No contato com as fontes, eu descobri uma menina nascida na alta sociedade da cidade de Pelotas, e quem conhece Pelotas, Rio Grande do Sul, sabe o que é ser da alta sociedade de Pelotas, né? Que foi moldada de acordo com o que se esperava de um indivíduo de sua classe e do seu gênero, mas que imprimiu um estilo pessoal à sua existência, buscando seguidamente caminhos pouco usuais para as moças de boa família, mas sempre dialogando com o campo de possibilidades em que ela atuava. Gilda veio para Porto Alegre nos anos 30 e se tornou uma intelectual destacada, trabalhando em diversos jornais e revistas da cidade, nos quais abordava desde assuntos tipicamente femininos até temas considerados pouco afeitos às mulheres, como economia e política. Ela ingressou no Partido Comunista do Brasil após o fim do Estado Novo e depois no Partido Socialista e no Partido Trabalhista, né, no PTB. O golpe de 64 colheu-a em pleno apoio a Jango e Brizola. Depois de um período mais reclusa, logo após o golpe, parece ter abandonado a política partidária, chegando mesmo em algumas de suas colunas a elogiar os ditadores. Nos anos 70 foi sobretudo uma mulher da noite, a festeira de plantão, a infatigável personagem de todas as festas da alta sociedade local.
Nessa pesquisa, cada vez mais interessou-me como se formou o mito Gilda na memória de determinados segmentos sociais e geracionais da capital gaúcha. Mito aqui entendido não como mentira, mas enquanto ampliação do significado de eventos isolados, como nos ensina Portela. Com esse entendimento, eu perguntei, que eventos da vida de Gilda foram preservados e amplificados na memória da cidade? Quais outros foram esquecidos e silenciados? Como se explica tal construção memorial? Eu percebi que a memória da Gilda, excepcional, correspondia a uma ideologia de gênero, a qual, para explicar a existência de mulheres cujas vidas, de algum modo, desafiaram os padrões vigentes, retira-as do seu tempo e projeta-os para um depois, ou para um não tempo, de modo a cristalizar o normal de sua época, mesmo que essa normalidade se refira menos à existência concreta das demais mulheres, tomadas como se fosse um todo homogêneo, sobre o qual a suposta excepcionalidade de algumas ganha destaque e corresponde então menos a essa homogeneidade real e mais a discursos normativos e disciplinadores. Né? Isso ficou bem claro para mim, quer dizer, é um topos muito recorrente nas biografias de mulheres, essa ideia de uma mulher excepcional. Né? E eu queria não dizer se ela era ou não excepcional, mas mostrar por que esse topos era necessário para falar da Gilda. Né? E a minha conclusão foi essa, né? Que era uma forma justamente de dar sentido para essa mulher que teve uma vida pública pouco usual, homogeneizando as demais, como as normais, e construindo Gilda como mulher excepcional. A pesquisa sobre ela rendeu alguns artigos e capítulos de livros e espero que em algum momento eu consiga escrever um livro sobre ela. Além disso, recentemente, uma produtora de cinema, a partir do contato com o meu estudo, decidiu realizar então esse curta-metragem, que eu vou mostrar para vocês, sobre a personagem. Esse aqui se chama Gildíssima, né? Que eu acho que a palavra é um termo, né? Que uma das entrevistadas usou, que a Gilda não era uma só, ela era Gildíssima, né? Que eu acho que é um termo que encarna bem essa memória que se construiu sobre ela. O trabalho com a equipe e com os diversos elementos e processos envolvidos na realização de um filme, direção, roteiro, cenografia, iluminação, montagem, trilha sonora, etc. Para mim, tudo isso foi uma descoberta. Foi extremamente instigante para pensar as diferenças e possíveis aproximações entre a linguagem acadêmica e a linguagem cinematográfica. Eu atuei como co-roteirista, pesquisador e consultor. E muitas vezes, sempre de maneira amigável, eu discuti e disputei com os demais membros do grupo a respeito da narrativa mais adequada, do trecho de entrevista ou das imagens de arquivo que deveriam ser utilizadas, do tom a ser dado a tal ou qual acontecimento. Em alguns casos, as minhas ideias foram acolhidas, em outros não, como acontece em qualquer processo de criação coletiva. Por exemplo, eu sinto no filme, em certos momentos, a presença da já comentada ideia de uma mulher à frente do seu tempo, que, como eu disse, fere a minha suscetibilidade de historiadora. Então, é interessante que tanto na caixinha eu tinha implorado para não falar em mulher à frente do seu tempo, tá? Escrevi mulher à frente do seu tempo. E numa reportagem que saiu sobre o curta, né, numa revista de Porto Alegre, na revista Aplauso, sai justamente mulher à frente do seu tempo. Né? Então, eu acho que isso é bom para pensar no quanto a gente pode interferir nesse processo que envolve profissionais de outras áreas, né? E também na recepção. No filme vocês vão ver que essa frase não aparece, mas como a recepção pode fugir em muito, né, do nosso controle. De outro lado, eu lutei para que o filme abordasse menos a verdadeira trajetória de Gilda e mais a multiplicidade de memórias construídas sobre ela, o que acabou acontecendo. Tratou-se, insisto, de um grande e amigável aprendizado, especialmente em um contexto cultural, no qual cada vez mais se verifica uma demanda pública pela história e, como contrapartida, o interesse dos historiadores que atuam na academia em falar para um público mais amplo. Então, eu acho que o tema da circulação, né, que é um dos eixos aqui do simpósio, tem muito a ver com isso. Né? E a gente tem falado muito de história pública, então esse exercício de trabalhar com cenógrafo, tem um trabalho de pesquisa de arquivo, mas de escolher as imagens é muito parecido também
com algumas exigências do trabalho acadêmico. Quer dizer, nós tínhamos no máximo 20 minutos para contar essa história. Né? Obviamente que o Benito queria fazer quase notas de pé de página no filme, né? Mas referenciais teóricas, enfim, mas foi muito bom aprender com a equipe outras formas de contar a história que não a nossa convencional, e como eu disse, disputando ideias, né? Algumas vezes conseguindo, outras vezes não tanto. Porém, as exigências da vida acadêmica me levaram a formular um outro projeto de pesquisa, também marcado por continuidades e diferenças em relação aos trabalhos anteriores. Eu continuei interessado em realizar biografias, mas com vontade, mais uma vez, de apostar em algo novo. Tratava-se agora de biografar um personagem vivo e, além do mais, conhecedor dos meandros da investigação acadêmica, capaz, portanto, de compreender perfeitamente o que eu faço. O personagem em questão é Flávio Puzzi, nascido no ano de 1943 em Porto Alegre, no seio de uma família judia não religiosa, cujo pai foi um militante destacado do Partido Comunista do Brasil. A Helena já conhece essa história. Ele, o Flávio, no início dos anos 60, também ingressou nessa agremiação do Partido Comunista, né? E com o golpe, como vários de sua geração, rompeu com o partidão e apostou na luta armada. Primeiro num grupo chamado Dissidência Leninista do Rio Grande do Sul e depois no conhecido POC, Partido Operário Comunista. Nas entrevistas que eu realizei com vários dos seus contemporâneos, Flávio aparece como o guru da esquerda porto-alegrense, um ícone da tão aclamada geração 68 no âmbito da cidade, né, no âmbito local. Aqui vocês têm uma foto dele contemporânea, né? As outras eu explico depois. Com o acerramento da repressão governamental após o AI-5, Flávio foi então para São Paulo, onde tomou contato com as propostas da Quarta Internacional. Ele partiu então rumo à França e de lá ele foi para o Chile e depois para a Argentina, onde militou no Partido Revolucionário dos Trabalhadores, o PRT, aquele que o Pablo estuda, né? Então, a mais importante organização marxista daquele país. Nós tínhamos lá dois grandes grupos, né? De oposição à primeira ditadura, que eram os montoneiros, peronistas, e o PRT era então trotskista. Né? Algum tempo depois, em função de uma série de divergências com a cúpula do PRT, o Flávio vai liderar uma dissidência dessa organização chamada Fração Roja, né? Fração Vermelha. Em 1975, junto com outros companheiros, ele foi sequestrado e preso ainda durante o governo da Isabelita, da Isabel Perón. Ironicamente, a sua sorte é que a queda ocorreu antes do golpe de 76, caso contrário, ele provavelmente não estaria vivo para contar sua história. Mas é interessante também para perceber como a repressão e a tortura, enfim, já aconteciam antes do golpe. Né? Isso tem sido uma das tônicas do meu trabalho, de dialogar com uma historiografia que tem mostrado, né, que embora exista uma ruptura fundamental com o golpe de 76, nós também temos continuidades com o peronismo anterior. Flávio esteve encerrado em diversos cárceres argentinos, submetido a uma perversa tecnologia de aniquilamento físico e psicológico. Sua companheira de então, Norma Espíndola, libertada alguns anos antes, liderou uma campanha internacional por sua libertação, a qual ganhou uma enorme amplitude, envolvendo pressões e manifestações de diversas instituições e indivíduos em vários países. É impressionante o que a Norma conseguiu nesses anos, né, de articular núcleos pró-Flávio Puzzi nos Estados Unidos, em Portugal, na França, em Israel e assim por diante. No Brasil, essa campanha acabou se articulando como um movimento pela anistia, que naquela época tomava corpo, a qual se voltou também à luta pela libertação de presos políticos brasileiros no exterior. Coincidentemente, 3 Flávios. Era a campanha dos Flávios, vamos chamar. O Flávio Puzzi na Argentina, o Flávio Tavares e a Flávia Schilling no Uruguai. Em 1979, o primeiro foi libertado, e aqui está ele saindo da prisão, né, já com uma expressão completamente combalida. Ele teve a pena da morte mesmo aqui no aeroporto de Ezeiza, né, quando ele finalmente é expulso da Argentina, e até o Teotônio Vilela, né, fazendo parte da campanha do Flávio Livre. Né? Então, em 79 ele foi libertado e rumou para a França, onde
empreendeu ao longo de vários anos um intenso trabalho de reconstrução pessoal. Com esse fim, ele realizou um processo psicanalítico e escreveu o que se chama do Memoir, uma espécie de dissertação de mestrado orientada por Claude Lefort na École des Hautes Études en Sciences Sociales em Paris. E é um memoir justamente sobre o sistema prisional argentino e as resistências interpostas pelos presos políticos à tentativa de aniquilá-los. Em 1984, o Flávio retornou ao Brasil, publicou um livro baseado na sua dissertação intitulado Pedaços de Morte no Coração e iniciou uma exitosa carreira política no PT, ocupando os postos de vereador, secretário de governo, governo do Estado e deputado estadual. Mais recentemente, desgostoso com os rumos da política nacional, ele decidiu não se candidatar mais a cargos eletivos. Quando eu comecei essa pesquisa, eu não tinha noção das enormes dificuldades que ela implicava. O trabalho sobre e com o Flávio tem imposto grandes desafios epistemológicos e éticos, levando-me a repensar as possibilidades e os limites do meu ofício. Percebo, por exemplo, que por mais que eu faça uma pesquisa rigorosa nos acervos documentais, o risco de interpretações indevidas está sempre presente. Algumas vezes, quando discuto com o Flávio partes do trabalho, construídas com muito cuidado e balizadas por inúmeras fontes, eu recebo mas isso não foi assim. Não penso, é claro, que ele seja a fonte da verdade, e sei que suas lembranças constituem um conjunto de fontes de grande importância, é verdade, ao lado de várias outras. Mas como não levar em conta a voz forte da testemunha, do personagem central da investigação, que desafia as minhas construções argumentativas? Além disso, como sabem todos aqueles que se dedicam ao tema da memória, as lembranças passadas são sempre acionadas desde o presente. No caso da pesquisa que realizo, em função da sua longa duração, já dura 7 anos esse projeto, tenho, na verdade, vários presentes que determinam elaborações memoriais diferentes e, por vezes, até mesmo contraditórias. Quando eu comecei a investigação, Flávio era secretário da Casa Civil do Governo do Estado, plenamente envolvido com um projeto político vigoroso e popular. Hoje, nós tratamos de sua trajetória em uma atmosfera individual e social bem diferente. Ele não atua mais nas primeiras filas do poder e o projeto, antes aclamado, do PT no caso, enfrenta profundos e graves questionamentos. Tudo isso, é claro, influencia na maneira como o biografado evoca seu passado, confere sentido aos seus percursos e avalia suas experiências. Os mesmos fatos ganham outra cor e, por essa razão, tenho seguidamente a sensação de que eu nunca finalizarei o trabalho. Mas, como sempre, é preciso colocar um ponto final, o que me alerta, de modo contundente, para a arbitrariedade e provisoriedade de toda a narrativa, inclusive a história. Nunca se colocou, nem de longe, a ideia de fazer uma biografia chapa branca, apesar da minha profunda admiração por Flávio. Ele, aliás, deixou claro desde o início que não queria isso, não queria uma biografia do tipo heróica, tendo inclusive me alertado para certas passagens em que eu sobrevalorizava ou idealizava suas ações. Também o Flávio me indicou possíveis entrevistados que dele divergiram em variados momentos de sua trajetória, a fim de que eu pudesse contar com opiniões e versões mais contrastadas. Isso é muito engraçado, ele dizia, não, menino, só está entrevistando amigos, então entrevista aquele lá que não gosta de mim. Não? De qualquer modo, diante da sua personalidade extremamente sedutora, eu tenho que constantemente avaliar e circunscrever o meu lugar de biógrafo e historiador, e reativar os cuidados teóricos e metodológicos caros à nossa disciplina. A crítica das fontes, a demonstração cuidadosa de cada argumento, a distinção entre provas e possibilidades, entre outros aspectos. Além disso, eu preciso redobrar a atenção aos aspectos éticos da pesquisa, sobretudo por abordar situações e sentimentos tão delicados como a tortura, a prisão, a culpa e o medo. Orienta-me nesse sentido a ideia de que uma biografia histórica, o principal não é contar tudo, objetivo de resto impossível, doa quem doer. Para o historiador, não existem biografias completas e definitivas, mas sim narrativas provisórias que, como em qualquer trabalho de investigação histórica, precisam responder a problemas de pesquisa precisos e adequados. Por exemplo, não me interessa falar das relações amorosas de Flávio por elas mesmas,
mas apenas na medida em que me auxiliem a responder um dos questionamentos centrais da pesquisa, referente às fronteiras, ou à ausência de fronteiras, entre os âmbitos público e privado na militância clandestina. Também tenho que tomar extremo cuidado com as repercussões contemporâneas do que eu direi sobre as pessoas que protagonizaram essa trama por mim construída, que eu estou construindo. Né? Eu penso, por exemplo, nos mal-entendidos, seguidamente mal-intencionados, que o tema da violência política nos anos 60 e 70 pode gerar em um presente no qual essa via de conquista do poder pela violência é considerada, ao contrário daquela época, ilegítima e, portanto, capaz de estigmatizar aqueles e aquelas que a defenderam. Apenas para ilustrar com a possibilidade, um dos entrevistados, ao falar das ações armadas das quais participou ao lado de Flávio, pediu-me para omitir o seu nome, pois temia ainda perder seu emprego caso essas ações fossem a ele associadas. Enfim, concluindo, né? O trabalho com a biografia tem sido para mim fonte de grande prazer, pois me possibilita conhecer de maneira real e ou imaginária muitos personagens do presente e do passado, e, em consequência, repensar-me como indivíduo, historiador e cidadão. Além disso, através da reflexão sobre esse gênero biográfico, eu venho acessando algumas das principais discussões que permeiam o conhecimento histórico na atualidade ou desde há muito tempo, como a famosa relação entre indivíduo e sociedade. Como aquelas referentes, então, à tensão entre estrutura e sujeito, as formas narrativas de presentificação do passado e ao papel da imaginação histórica. Eu quero, portanto, prosseguir na exploração do gênero biográfico, o qual, por razões diversas, individuais e sociais, afetivas e intelectuais, conscientes e inconscientes, passou a fazer parte da minha própria biografia. Eu encerro, então, essa parte inicial